Senhoras e senhores, está no ar mais uma edição do seu Gamecast Show. Eu sou Vinícius Custódio e aqui comigo, você já sabe, oi, Vini, esse tudo bem? menino pirilampo de todas as edições, César Moncal. Oi, tudo bem? E aí, Tudo bora bem? pra mais uma? Bora, Cezinha. Ô, Vini, você tá achando uns convidados excepcionais, hein, velho? O Que eu de hoje gosto é- bastante. O de hoje é demais, hein? Eu tô até pensando, pô, será que ele quer alguma coisa? Um dinheiro emprestado? Já vou deixar claro que eu não tenho, hein, velho? Ah, não, Que Cezinha. isso, Depois meu, tá me agradando A bastante. gente fala disso fora do ar. O tema de hoje o Cezinha adora, ele já falou aqui que é noveleiro. Você é noveleiro, hein, meu? Eu adoro. Avenida Brasil, mano, Tufão. Nossa, mas a Avenida Brasil foi foda, velho. Jogador cara, mano. A última que eu assisti foi Pantanal. Pantanal Foi é, bom. pô, você não- Não, mas Não, teve não. o remake agora, não velho. viva, né, mano? Minha Não, avó aqui no não- Vivo, aqui no Vivo. Eles regravaram. Eles regravaram? Pô, Cezinha, Ô, você que é não o noveleiro, vi, não pô. viu? A gente não vai falar só de novela, não. É a história da televisão. Vamos falar muito sobre a história do rádio. Na semana em que a gente está aqui gravando esse podcast, 3 nomes fundamentais aí do jornalismo esportivo do Brasil, infelizmente, nos deixaram. A gente vai também passar por isso. Então é uma conversa hoje para lá de especial para quem gosta de comunicação, para quem consome rádio, para quem consome televisão. Você vai adorar, tenho certeza. O Cezinha já tá aqui com um brilho nos olhos. Antes, pessoal, rapidinho, vamos falar aqui dos nossos apoiadores. Sempre a Grito 33, estamos aqui na produtora da Vila Mariana. Aí, ó. E agora temos no telão, hein? É, que agora daqui a pouco vai aparecer. vai aparecer. Grito 33. O Cezinha hoje separou aqui 33, em qual idioma? Mandarim. Hoje eu vim forte. Você vai E mandar o rim. Mandar. Puta, é um rim, eu tenho um a menos aqui. É, eu achei que Então você eu não vou ia entender a tentar. piada, mas você mandou Vou. bem. Não, mas ó, hoje eu vou complicar pra mim mesmo, mas eu dei uma estudada. Então tudo bem, eu pratiquei no espelho. Como que fala Então Grito é- 33? Grito, eu não sei. Eu vou Grito. só no grito. San, shi, shan. Não. San, shi, san. Grito, san, chi, san. É, porque... Aí! Mandou bem. Obrigado. É um tio no primeiro A, um acento e o tio no segundo. Ó, Grito, Chance, Chan. Muito obrigado aí ao Ed, dono da produtora Grito 33. Procura o pessoal no Instagram. Quero agradecer também ao apoio sempre relevante do Empório Boulevard, lá de Santo André. Todas as bebidas que nós oferecemos aqui para os nossos convidados, elas são ofertadas para nós pelo Empório Boulevard, que vende não só para o ABC Paulista, o Brasil inteiro por meio da internet. Você já viu a página deles aí no Insta, segue a galera lá. Beleza, pessoal? E por último, não menos importante, Bendita Imagem. Se você tá precisando aí de uma assessoria de imprensa, se você vai fazer um evento e precisa de profissionais para te ajudar nesse sentido, quer remodelar a sua marca, Bendita Imagem na Cabeça. Junto com a Grito 33, vai aparecer direto aqui no nosso telão também, além do QR Code que você vai encontrar durante vários momentos aqui neste episódio. Eu digo Bendita, você, Cezinha, diz imagem. Bendita, Imagem. Bendita, Imagem. roda a vinheta em 3, em 2, em 1. Senhoras e senhores, eu disse que hoje era especial. Simplesmente o maior conhecedor de rádio e TV neste país. Elmo Frankfurt. Fala, Elmo, tudo Oi, bem? Elmo. Tudo bem, graças a Deus. Ô, Como muito vocês obrigado, estão? É Elmo. muito bom te ver de novo. Digo mesmo. A gente trabalhou juntos na época em que eu era um estágio, meu primeiro estágio. É mesmo, na Jovem Pan. Segundo estágio, na verdade. Não, TV Gazeta. TV Gazeta. Você tinha passado com o Marcelo Duarte? Não, antes? não, eu fui depois. Eu fiz o Duarte um pouco depois da Gazeta. Antes eu tinha trabalhado quase como um assessor de imprensa de um senhor que prestava consultoria na área de engenharia. Ah, Fiquei lá uns 6 que legal. meses, aí fiz o teste lá na Gazeta, passei, aí fui trabalhar, né, um pouco Você fazia concomitantemente. concomitantemente. Junto. Junto. Puta palavra difícil, velho. Sim, Você fazia paralelo. Paralelo. Fiquei um tempinho fazendo em paralelo e depois fiquei só no Marcelo. Aí depois do Marcelo, fui pro Colégio Notarial do Brasil, aí Jovem Pan e a coisa foi. Foi, graças a Deus. Agora, eu falei minha trajetória aqui em 10 segundos. Se o Elmo for contar a dele, a gente precisa de 3 podcasts. É muita experiência, né, El? Quando a gente faz o que a gente ama, as coisas acontecem. Então, é aquele negócio. Trabalhei em um lugar, outro. Eu lembro que a gente comentava, você tava lá cadastrando foto. É. E quando era o dia de partida, que era... Nossa. Chegava trocentas fotos. Ô, Elmo, de onde veio o interesse em... Porque, assim, consumir TV, acho que todo mundo consome. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Rádio, tem uma geração que foi forjada no rádio.
essa geração que tá chegando agora, talvez não ouça tanto rádio, vai mais pro podcast e tal. Mas assim, você não só consome esses veículos de mídia, você resolveu estudá-los, você tem diversos livros sobre a história de emissoras marcantes do nosso país. De onde veio esse interesse? Esse interesse veio do berço, literalmente. Então, minha família tá nessa área de comunicação há mais de 100 anos. 100 anos? Então, Caramba. sim. Desde o meu bisavô, depois avô e tal. E aí, televisão desde o meu tio, que inclusive foi diretor da Gazeta, dos primórdios da Gazeta, lá nos anos 70. E aí, mas ele começou em 1953. No final, é aquele negócio, eu brinco que e é literalmente verdade. Eu acabei começando a frequentar essa área na barriga. Nossa, Elmo. E eu via muitas coisas, e até por valorização dos profissionais, que isso era algo que eu sentia muita falta, e ainda sinto, mas hoje em dia tá um pouquinho mais valorizado. Quando você vai contar uma história, e aí de repente você fala, não, isso é folclore. Não, isso não existiu. E tem muita gente, principalmente por trás das câmeras, que sumiram da história. Então, eu comecei a fazer isso também para valorizar o profissional da área. Então, era um jeito de resgatar essa história. Eu sempre fui apaixonado por história desde garoto. Quando me perguntavam, você tem um hobby? História. Aí eu falava, história? Por quê? Porque eu gosto de museu, eu gosto de ler, gosto de escrever e por aí vai. E nisso eu fui me embrenhando nessa causa, principalmente depois de 2000 e... Não, antes porque eu tinha um site sobre televisão, história da televisão também, no final dos anos 90. E aí, faz tempo. Olha, Elmo, que Eu fui da um dos hora. pioneiros da internet. Eu brinco que eu dava com a Associação dos Pioneiros, né, que hoje em dia é o Museu do Brasileiro de Rádio e Televisão. Que você é diretor. Que eu sou diretor. Mas eu brinco, eu também sou pioneiro. Porque eu comecei a trabalhar com o site das emissoras nos anos 90. Quando tava começando mesmo. E aí eu fui, tanto de rádio, televisão, jornal também. E quando eu fui ver, depois, lá por volta de 2000... eu ingressei na antiga PIT, ou Pro TV depois, que é hoje o museu. Olha, Que muito legal. legal. Vou passar a palavra pro Cezinha, fazer a primeira pergunta dele pra você, Elmo. Mas antes, a gente conversou nos bastidores. Falei, o que você quer beber, Elmo? Ah, eu quero saber. Aí Opa. você falou assim, opa, eu queria um suco de abacaxi. Tá? Você é a sua fruta preferida ou foi aleatório? Olha, não, e você sabe que eu aprendi a gostar mais de abacaxi na época que a gente se conheceu. Você teve Não é que porque lidar a com gente... muito abacaxi. Não, teve aí, muito- também. Porque eu trabalhava remoto, trabalhava pra Gazeta, trabalhava pra Globo e pro museu e fazia as viagens das exposições Nossa. sobre história da telenovela. E aí eu fui pra Manaus. Em Manaus, gente, o abacaxi deles... Sensacional. Nossa, Sério? É docinho. Caramba. Eu adoro legal. abacaxi. Eu Então, curto também. Aí, Foi aí a paixão. Quando Ó, eu vou pra então, suco... Tomara que Elmo, você goste desse suco. O hein? Empório Boulevard aqui no nosso quadro Quebrando o Gelo acabou de te mandar esse suco misto de abacaxi, ó, sem conservantes, chique, hein? É, only. Então, only. Só tem esse. Aí a gente Só vai não ver pode se- Boulevard. É, exatamente. Ó, abrindo agora. Abre. E eles mandaram 2, viu, Elmo? Opa, Então- peraí. Ah, Você quer usar vai meu... beber Usa aguinha? meu copo aqui, ó, amor. Não, dá Não, nunca desperdiça. Então vamos lá. Boa. Ô, Elmo, aí Espero que você depois, goste. a outra garrafa você leva pra você Obrigado. como lembrança, tá bom? Tá lá na geladeira. Não, vou aproveitar já. Boa. Ai, ai. Vou fazer que nem fazem as garotas propaganda É. no início da TV. É. Isso é mesmo uma tentação. Tinha esse tipo de propaganda que era uma Tinha. coisa assim que a pessoa tava falando aqui, de repente se vira pra câmera. Olha, você não pode perder. Isso é mesmo uma tentação. Não, mas isso de propaganda é muito louco, né? Porque hoje, eu não sei na verdade, até quero ouvir um pouco de você. Propagandas mudaram muito, né? Principalmente de cerveja, não existe mais propaganda de cigarro. Como que foi essa mudança, Elmo? Tipo, antigamente as cervejas... Tudo liberado. Era tudo liberado? É. Então, só que aí o pessoal começou a usar demais. Usar no sentido de extrapolar. Como assim, por exemplo? Então, Eu fumava 6 maços de vamos falar por... Isso é um dos casos. Mas vamos pensar o caso da publicidade infantil. Você tinha venda de... Eu lembro uma,
pior é que eu lembro da propaganda, não lembro a marca. Sinal de que a propaganda foi boa, porém, a divulgação da marca não foi tão grande. E pra Então, você não lembrar, E ó, aí é a importância da imagem, um dos apoiadores. É. É, Aí, ó, tá vendo? o que que acontece? Era a venda de calça jeans. Agora imagina, era uma criança duas crianças, não um casal, um menino e uma menina, sem a parte de cima e de calça jeans em cima de uma moto. Educativo, né? Essa era a Caramba. propaganda. Fora uma que foi famosíssima, que é dos bombons garoto. Esse é um clássico do que você não deve fazer hoje em dia. sim, eu acho que eu vi na faculdade. Que é inclusive, aquele que no esse final eles ficam assim, nossa, assim, incita a pedofilia, no mínimo. Tanto que o CONAR, que é o órgão regulador, um dos objetivos dele foi não podemos misturar, principalmente sexualidade. Os anos 90 foi muito complicado a época da boquinha na garrafa, né? Ô Elmo, pegando esse gancho do que o Cezinha falou, porque esse lance da sensualidade tava muito forte na televisão na década de 1990, né? Então eu tô falando aqui dos programas dominicais. Eu me lembro, eu nasci em 94. Então quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu me lembro do Gugu, me lembro do Faustão. E por gostar muito de Sérgio consumir, Malandro, o Sérgio Sérgio Malandro. Malandro, é E verdade. por gostar muito de TV... Tiazinha. É Pô, verdade. não, tinha Mulher Samambaia. Acho que Não, eu a veio Mulher Samambaia depois. né? Mas tinha a Feiticeira. A Mas feiticeira, você sabia verdade. que antes a Suzana... Não é a Suzana Vieira. Mas a Suzana... Fugiu o sobrenome. É a tiazinha. Ela... É Alves, não Suzana Alves. É. Ela foi malandrinha do Sérgio Malandro. Depois ela foi feiticeira, não. Tiazinha do Luciano Huck na Band. Nossa, O H. era o programa do Luciano Huck. Isso é magnífico, mano. Chacoalha a tiazinha! Nossa, eu nem Antes de lembrava ser do loucura, Luciano loucura total. Tiazinha. É. Mas, ô Elmo, por que eu ia comentar sobre isso, né? É claro que essas propagandas que você falou, putz, é uma coisa assim, impensável, e que bom que existe um órgão para olhar e falar assim, ó, existe um limite do aceitável e aqui rompeu o limite. Mas a propaganda para sustentar projetos televisivos, essa relação entre a sustentabilidade financeira de um projeto e a propaganda, a mídia, né? Quer dizer, tem veículos que estão colocando mídia ali dentro daquele veículo de comunicação. Isso sempre existiu no Brasil? Sempre Em outras existiu, palavras, não dá e- para você levar um projeto de comunicação sem o patrocínio de algumas marcas colocando dinheiro ali. Principalmente quando se trata de televisão e rádio comerciais. É caro. Então, é caro e é comercial. É autossustentável. Aliás, desculpe, não é autossustentável. Mas eles utilizam a publicidade para justamente poder criar seus produtos e manter tudo no ar. Então, é super importante a gente entender também que mensagem está passando em cada uma das propagandas, das publicidades. Por quê? Porque são elas que vão fazer a diferença. Então, o que cada vez mais a gente está percebendo, que eu falo, para a gente entender o hoje e até a perspectiva futura, a gente tem que voltar nos anos 40 e 50. Por quê? Porque tinha a implantação da televisão, o rádio que tava no auge dele, e aí, essa época, tinha a questão do apelo, só que o apelo qualitativo. Por quê? Porque, imagina a gente tá com um novo produto, ou um novo meio. Tipo um Gamecast Show. Um Gamecast Show. Resumindo E aí... o que o Elmo tá falando, por favor, marcas, patrocinem pra gente Patrocinem. continuar existindo, pelo amor Então, de Deus. o que acontece? Você tem que trazer algo que seja bom, e o streaming, hoje em dia, tá passando pela mesma coisa. De trazer algo bom para que as pessoas queiram assistir. Entendi. Então, se você chega e fala assim, putz, mas... Nossa, esse convidado não tá tão legal. Essa formatação aqui a gente precisa mexer no cenário. A gente precisa mexer com a luz, mexer com isso, com aquilo. Por quê? Para dar o melhor para quem tá do outro lado. Do ponto de vista de publicidade.
A gente hoje em dia fala tanto de storytelling, né? Uhum. Uma coisa que eu aprendi, principalmente com a Vida Alves, que deu o primeiro beijo na televisão e tudo, e ela foi a presidente do museu até falecer, ela falava uma coisa que eu nunca esqueci. Se você não toca a pessoa que está do outro lado, não adianta. Não funcionou o que você criou. Porque precisa ser algo que mexa com a gente por dentro. Independente qual seja a mídia. E seja, então, o podcast, pode ser a televisão, a internet, tudo. O cinema, até mesmo um livro. Se o livro mexe com você a hora que você está lendo, é porque deu certo. Então, se não mexeu, alguma coisa está errada. E aí, um dos casos atuais que eu acho muito interessante é da publicidade, os comerciais da Boticário. Boticário é uma marca que ela trabalha muito bem em storytelling. Eu preciso tocar a pessoa lá dentro. É mais ou menos aquilo que as marcas fazem no... Desculpa te cortar, mas você viu esse último comercial do Dia das Mães da Boticário? Não, animal. Animal. Tipo, a água começa a encher a casa, tal, a mãe discutindo com o filho. Meu, é o que você falou, toca a pessoa lá. Toca. Você vê no YouTube, o completo o comercial, a peça publicitária, acho que tem 1 minuto e 40, alguma coisa assim. E vou te falar, você quase chora em 1 minuto e 40, do jeito que eles constroem a narrativa, né? Sim. É o storytelling. Independente da mídia que você está trabalhando, ou se a narrativa começa numa mídia e passa para outra, que é o que a gente chama de transmídia, ou em alguns casos cross-mídia, quando elas estão nas duas ao mesmo tempo, tudo isso tem que ser envolvente. E o que eu estava falando do caso da Boticário, muitas marcas só usam isso na época lá às vezes, Dia das Mães, Natal, virada de ano, mas não usa o resto do tempo. E precisa ser. E a Boticário é uma que ela faz isso sempre. Claro, você tem outros exemplos que aí corre para um outro lado que utiliza disso, mas de uma forma até folclórica, que é o Dolinho. Vamos dizer, é o outro extremo. Mas quem não lembra das propagandas do Dolinho? O seu amiguinho. O seu amiguinho. Dolly! Dolly! Aí você lembra até a entonação, né? No fim das contas, vendeu o produto ali, né? Sim. E é muito importante a gente lidar com memória e não esquecer de tudo que foi feito, porque a gente está em constante evolução. Até mesmo, vamos falar o caso da Marabras. Qual é o jingle da Marabras? Lojas Marabras. Mas o de Preço Natal. melhor. Ninguém... O de Natal. O de Natal, você me pegou. Quero ver. Amanhã. O Zezé de Camargo e Luciano, né? É com eles. O que acontece? Para vocês, é isso. Para mim, é o Banco Nacional. Porque esse jingle era do Banco Nacional. E aí ele foi reutilizado pela Marabras. Nossa, Caramba, não sabia disso. É o mesmo grupo ou nada a ver? Não. Só pegou e vida que segue. Mas aí, por exemplo, para usar comercialmente dessa maneira, certamente eles compraram direito Com certeza. E reutilizaram. Da mesma forma que pertence a eles hoje a marca do Mapping. Eles voltaram com o Mapping. É como e-commerce. Mas o Mapping tá aí, é da Marabras. Ele não acabou. É porque lá em Santo André tinha um prédio que meus pais moram do lado, que você fala assim, porque lá em Santo André tem um shopping ABC Plaza, tem um shopping ABC. Aí você fala, mas qual ABC? O Mapping! O antigo Mapping. Aí você já sabe qual é uma referência. Pô, ô Elmo, conversa muito boa. Vamos pro nosso segundo jogo? Bora. Você vai fazer a próxima pergunta, o Cezinha vai preparar aqui o segundo jogo. Tá bom o suco? Tá. Tá bom? Não fala mal, porque Peraí, os nossos patrocinadores aí, ó, pessoal, Não Empório tá Boulevard vai parar consumindo, de- consumindo. Pura tentação. Então, Ô, Elmo, e outra coisa, hein, pessoal, você vai ver agora o segundo jogo, mas nós temos um vídeo à parte, que você também vai encontrar dentro do nosso canal. Inédito. E vai ser um vídeo muito legal do Elmo comentando aqui alguns momentos marcantes da televisão brasileira. Exatamente. A gente preparou 4 momentos. 4 momentos marcantes. Isso. Sensacionais. danos. Vai ser muito legal. É um vídeo à parte, procura aí dentro do canal. E hein? aproveitando que a gente tá falando desse vídeo à parte, já falando deste mesmo vídeo, já deixa seu like, Aí, se inscreve garotinho, no canal. mandou Eu tô bem, bem, mandou né? bem.
Tô aprendendo aqui como comunicador, hein? Mas, ó, gente, os comentários, vocês aí que estão acompanhando a gente faz tempo, os alunos do Elmo que estão vendo a gente aqui também, todo mundo. Isso aí. Meu, deixa nos comentários aqui o que vocês estão achando do programa. Deem feedbacks, né? Só não xinguem a gente. Eu tô meio traumatizado. Levou uns xingos aí. Levei uns xingos, Você é um professor bravo, Elmo? Olha, depende o que causa braveza. Então, Por exemplo, você pega um aluno colando na prova. olha, isso com certeza, mas assim, o que eu fico muito preocupado é quando eu vejo algo além da sala de aula. Então, por exemplo, a questão de caráter do aluno. Por quê? Porque eu falo, é muito importante a faculdade, mas a gente está criando profissionais. Então, se você vê uma falta de ética num trabalho universitário, o que a pessoa vai fazer na área? Mas, ó, a gente já vai pro jogo, mas só para não perder esse gancho. Agora com o chat GPT da vida, você pede pro aluno lá fazer um texto. Aí como que você, enquanto professor, vai ter condição de avaliar se aquele texto, porque dependendo da forma que o aluno pergunta para inteligência artificial, ela vai te entregar um texto pouco pasteurizado. Se ele fizer uma pergunta clichê, o texto vem clichêzão, talvez seja mais fácil identificar. Estou falando isso porque diz muito mais a respeito do caráter do aluno do que da capacidade do professor em olhar um texto e falar assim, isso aqui é chat GPT ou não. Você tem esse dilema? Você pensa sobre isso? Aí entra, sim. E aí tem duas coisas. Se o aluno utiliza as novas tecnologias pro bem, não para burlar, é diferente. O que eu estou dizendo em relação a isso? Vamos dizer, eu estou usando o chat GPT. Só que eu criei uma curadoria boa para fazer aquele chat GPT e formular algo que eu possa complementar depois. Ainda vai. Agora, quando você vê que é assim, copia e cola, não dá. Já pegou esse tipo de caso alguma vez? Já, Já? muitas vezes. Pô, Não, e a Paulinha falou um negócio legal, né? Paulinha do que era da Jovem Pan. Exato. Sim. Que ela falou que essa geração que não quer escrever mais, como que ela vai conseguir escrever alguma coisa pra tirar alguma coisa boa da É o que eu falo. tecnologia. A né? profundidade, você pode tirar muitas coisas boas das tecnologias. Tem que saber usar. Eu falo, o futuro está na curadoria. E aí, junto com isso, complementando, desde uma exposição, um texto, tudo que você for mexer, um programa, você precisa ter uma boa curadoria. Então é entender até onde pode chegar. Porque senão, é aquele negócio, você faz vamos dizer, um bate-papo. Aí aprofunda o bate-papo. A pessoa se desequilibra. Fica raso, né? Fica raso. Então, é o que eu digo, quando alguém vem com uma cola, alguma coisa, fala assim... Aí, seu trouxa. Não é assim, né, professor? Não é assim. Não. Tá. Ô, imbecil! Principalmente porque a coordenação falou, Que peraí. isso? Então, não, mas... Nessa hora vem o corte, ainda bem que o Elmo falou não. Não é assim, não é assim. Mas aí o que acontece? Eu falo, vocês não estão me enganando, vocês estão se enganando. E é bem isso. Então quem perde é quem tá burlando o sistema, mas na verdade tá se auto-sabotando. Ô, vamos pro jogo? Bora, Porque, bora. ó, Elmo, esse balde tá aí, você fala, Elmo, o que é esse balde? É o seguinte, você vai sortear 3 palavras pra mim, 3 palavras pro Cezinha, você não pode ver quais são as palavras. E aí nos próximos 9 minutos, a gente vai tentar, vamos continuar trocando ideia aqui, mas em algum momento eu vou fazer perguntas pra você falar durante a sua resposta a palavra que eu tenho. O Cezinha é a mesma coisa. Quem terminar as 3 palavras primeiro, vence. Se chegar ali, faltando 2 minutos e meio, você vai ver que a gente apela. Tipo, aí você tiroteia. É mais direto. Fala uma cor do Então, arco-íris. Não pode ser vermelho. Não pode ser... As minhas Só 3 que são vai duas palavras. vai na pergunta ou vai na resposta? Vai na resposta. Vai na resposta. A gente vai continuar trocando ideia. Normalmente. Isso, em algum... Por exemplo, eu posso te perguntar assim, como quem não Vai quer lá, nada. velho. O quadro da Globo, Sessão da Tarde, o que transmite na Sessão da Tarde? Eles passam? Filmes. Ponto pra mim! Não, Entendeu? e eu já Mas poderia... essa aqui eu me apelei. Essa eu apelei, entendeu? Mas eu eu poderia também vir aqui falar que a gente tem alguns veículos de comunicação. TV... Rádio. Então, 1 a 1, né? Não vou ficar muito... Mas é isso, entendeu? Não deu pra entender como é o jogo? Os próximos Entendi. 7 minutos é mais ou menos assim. Ô, Elmo, falando a respeito
Já começou? Não, tá valendo. Tá Tá aqui. valendo. Os próximos 7 É. minutos estamos aí. Falando sobre televisão, a gente falou um pouco de filme, né? Quero só mudar um pouquinho e ir pro gancho das novelas. A TV Globo, hoje, ela é muito conhecida pelas novelas, que, inclusive comparando com produções internacionais, todo mundo fala que a Globo sabe fazer novela. Sempre foi assim, ou não? A Globo foi aprendendo, antes da Globo tinha outra emissora, sei lá, a Manchete, que fazia boas novelas também, porque hoje a novela na televisão, ela tem um espaço na vida do brasileiro, tipo, a novela das 9, a novela das 7, você tem esse negócio assim. Como que surgiu a novela com a televisão? Aí vamos falar, a novela surgiu antes da televisão. Tá. É uma evolução. Veio do folhetim, aí depois veio a radionovela, depois a telenovela, o teatro tá ali, o cinema também juntos. E aí, em 1951, já tinha alguns teleteatros de 50 para 51 na TV Tupi, porque não tinha Globo, não tinha Excelsior, não tinha TV Paulista, não tinha várias outras, Record. E aí o que acontece? Esse período de 1 ano, eles começaram a fazer os teleteatros. Teleteatro, o que era? Era uma peça de começo, meio e fim, como se fosse uma novela cada semana diferente. E aí depois eles começaram a fazer seriados e até chegar nas novelas. Em 51, a primeira novela foi Sua Vida Me Pertence. Essa é a primeira novela da TV brasileira. Isso, com a Vida Alves e o Walter Foster na TV Tupi. Só que era interessante porque era tudo ao vivo. Ao vivo. Caramba. Era um teatro Era no filmado. teatro, Nem filmado, porque era ao vivo, era transmitido. Filmado não. tinha transmitido. filmado, não era gravado, era ao vivo. E aí o que eles faziam? Eles usavam os espaços que tinham disponíveis ao vivo dentro da escala da emissora. Então as novelas começaram às terças e quintas. Aí quando eles começaram a abrir um segundo horário, peraí, eu lembro um caso como que era quartas e sábados. Tem lógica isso? Tem lógica pros bastidores, né? Até quando isso... Você ia preenchendo a grade da programação. Você ia preenchendo. Aí depois começou, não, peraí, intercalado, terças e quintas. Então, vamos, dia sim, dia não, é uma forma. E aí eles foram aumentando isso, porque já era uma tradição no rádio. E aí depois, isso em 63, começou a telenovela diária. Mas antes disso foram produzidas umas 400 produções. 400, porque as novelas tinham mais ou menos 15 capítulos. Quando você fala 400, não é um número genérico. De fato, são Não, 400. realmente, 400 e alguma coisa. Entendi. Eu acho que era 462. Eu não, Quase mais 500 ou menos novelas. isso, quase 500 novelas. Antes de ir pro ao vivo. Antes de ir pra... Tipo, diariamente, você ter o E hábito o- de sentar à frente da TV pra ver uma história. E o videotape ajudou muito, porque como antes era ao vivo, quando passou a ter o videotape, eles gravavam em horários alternativos. Então, a Excelsior, que também foi uma referência e foi a primeira a fazer a novela diária, que foi a 25499 Ocupado, olha o nome da novela. Eu achei que isso aí... Eu achei que era um código Morse, né, mano? Esse era Tá o nome pedindo da novela? ajuda, pô. 25499 Ocupado. Essa é a primeira novela diária do Brasil. Isso, que era com Tarcísio Meira e a Glória Menezes. Como que é o número? 25499 Ocupado. Em Ele mandarim. vai falar em Mandarim, mandarim. mandarim. Manda aí. Peraí, que eu vou ali e já volto. 25499 Ocupado? Exato, se der pra brasileirada, dá pra falar o É. 254. Como que é? Glito Sanshi-san. Ih, já esqueci. Sanshi-san. Sanshi-san. Vai, Cezinha, sua pergunta. Glito. Não, eu ia perguntar pra você, porque o Vini falou muito em terras brasileiras, né, das novelas, mas as novelas talvez tenham sido a primeira coisa feita no Brasil que passaram as fronteiras. A gente vê bastante em Portugal. Rússia. Eu tive recentemente no Oriente Médio e tem várias novelas Sim. brasileiras que fazem sucesso lá. Então, como que isso ajudou o crescimento da TV brasileira? Nossa. Essa saída do... Continua do ajudando. Continua ajudando? Excelente pergunta, hein? Muito obrigado. Vini. Não, e, Tô aprendendo não, a pegar os Você ganhos. mandou bem, né? É. Puta, eu vou fazer um compilado só de perguntas minhas. Ponto! Primeiro vou responder. Então, aí o que acontece? Até hoje é uma referência e o streaming... por que a Netflix tem medo da Globo? O medo não é da qualidade de produção, é do legado que a Globo traz.
Então, as novelas que a gente tem, por exemplo, o Projeto Resgate, Fragmentos que a Globoplay tá fazendo, tá trazendo a memória que as pessoas tiveram quando elas assistiram pela primeira vez na TV aberta. E isso é uma diferença enorme. Vamos dizer, mas é uma disputa desleal? Ué, mas a Netflix, quando começou, não era desleal também? Porque era a única que estava no mercado? Assim como a Tupi, quando não tinha as outras emissoras, então ela já saiu na frente. E aí a Globo veio com esse ingrediente extra. E nós temos a telenovela nossa e as séries, aliás, séries, seriados, novelas, para todas as línguas possíveis. Então o streaming, detalhe, o streaming vai além das fronteiras. Sim, porque é internet. Então, vai chegar mais além. E vai continuar ajudando também no progresso da nossa cultura. Porque, querendo ou não, gente, quantos clássicos já foram feitos dos livros? Gente, Érico Veríssimo, Guimarães Rosa, José de Alencar, que, nossa, só o José de Alencar, aí falando, por exemplo, das novelas da Record, uma que eu sempre cito é Essas Mulheres. Essas Mulheres, ela tinha 3 romances do José de Alencar. Eles não botaram o Guarani, mas tinha Lucila, Senhora, todos aqueles que a gente estudou para fazer o vestibular. Eu li esse livro. E Diva. Então, as 3 fizeram uma trama e dividiram em núcleos. E elas se intercalavam. Assim como a gente volta e meia tem Dois Irmãos. É só pensar agora o que tá no ar. Provavelmente tem alguma adaptação. Porque é uma fonte que continua a gente bebendo, felizmente. E o brasileiro, ele é criativo. E isso desde os primórdios lá, do 1500 para frente, o nosso jeito e essa mistura de cultura que nós temos é riquíssimo. Então, ela é super rica e faz com que a gente beba. Aliás, beba, não esqueça. O Empório Boulevard ficou feliz com esse merchan. Isso que é gancho. Então, entre outras coisas. Como, por exemplo, eu falei agora do gancho, aí o merchan, tem uma coisa interessante. Vocês sabem como foi feito o primeiro merchan em telenovela? Então, isso é um ponto, e foi bom que você trouxe esse gancho. A gente tá quase acabando o tempo, mas não vamos perder ele não. Porque outro dia a Globo regravou Pantanal, que foi um sucesso no passado e agora foi um sucesso de novo. Agora renascer. Agora renascer. Que pelo que eu tô lendo, não tá sendo um sucesso tão grande quanto foi a regravação, o remake de Pantanal, assim né? como no original. Pantanal deu muito mais audiência do que Renascer. Mas aí o que eu ia falar? Pantanal. De repente, do nada, os caras estão lá no meio do Pantanal, aí eles pegam um Rexona e passam. Porque tava dando tão certo que os caras falaram, vamos ter que... Tinha demanda por marcas, tá ali, e aí a Rexona entrou. De onde veio, né, esse negócio da marca entrar dentro da novela? Aí o que é o interessante? Quem me contou isso foi o Tatá, infelizmente é outro que tá lá na TV Celestial agora, que é o Luiz Gustavo. O Vavá do Sai de Baixo. Legal. Foi ele que começou. Ele começou com isso? O que acontece foi o seguinte... A Tupi não estava pagando salários direito. E ele fazia Beto Rockefeller, que foi a primeira novela com um texto moderno, vamos dizer assim, com coloquialidade, etc. Então eram os temas todos atuais. O que aconteceu? Ele tentou dar um jeito. Negociou, não, vamos tentar ver se a gente melhora a situação. Aí a Tupi falou pra ele, se você quiser, você procura alguém e aí faz algum acordo. Tudo bem. Só que não imaginavam a criatividade do Tatá, do Luiz Gustavo. O Tatá era uma pessoa... Tanto que o próprio Sai de Baixo, a ideia partiu dele. Então ele era super criativo. Ele ajudou em várias novelas do Cassiano Gabus Mendes, que era o cunhado dele. Até agora, Elas por Elas. Mário Fofoca ele foi o Mário Fofoca da primeira versão. Ele, assim, era pra ficar alguns capítulos. E o personagem dele foi crescendo tanto que ficou até o final. Então pra vocês verem a genialidade do profissional que era o Tatá. E ele teve essa sacada. Aí ele fez um acordo com o Engov. Com a Engov? Não, o o Engov que a gente conhece hoje. Engov. E aí o que ele fez? Isso lá no 68 para 69.
A Tupi não tava pagando e falou, vou fazer um acordo. Permitiram, né? Só que a Tupi não imaginava o que era esse acordo no sentido da criatividade do seu Tatá. Então o que ele fez? Toda vez que tinha alguma dorzinha, ele falava a palavra engove. E ele ganhava pelo número de engove. Então, de inserções, né? As vezes que ele falava. Só que aí começou a usar, no sentido de simplesmente tava lá beijando o par romântico aí. Engove. Chegava. Engove. Por exemplo, imagina aqui, eu tô aqui, aí. Engove. Então. Dinheiro na conta. Foi indo, tanto que a Tupi quis tirar ele. Detalhe, ele era o protagonista da trama. O Beto Rockefeller era ele. Porque ele começou a ganhar muito dinheiro. Cara. Eis que o merchandising foi nascendo aos poucos dessa... Aliás, aos poucos não, porque ele falou bastante em golfe. Muito da hora legal. essa história. Pulsa da Outra coisa. Nessa novela foi lançada as motos da Honda no Brasil. E aí, a Tupi era no Sumaré, onde depois ali foi MTV, a ESPN e tal. E estava sendo construída a Avenida Sumaré. Que eles pegaram ele e o Plínio Marcos, que era colega dele, super amigo e colega na trama do Beto Rockefeller, e eles fizeram um racha no meio das obras de 2 motos da Honda. Pronto, meu filho. Aí a Tupi já entendeu como é que funcionava a coisa. Pronto. A Globo também entrou nessa, a Excelsior entrou, e aí hoje em dia todo mundo faz merchan. Não, e aí o Tatá foi fazendo racha gritando engove! Olha, engove, né? eu não duvido. Aqui, ó, dirigindo a moto. Aí criaram um contrato de exclusividade, né? Tipo, esse horário é meu. Ai, caramba. Olha, só pra gente terminar o nosso jogo, assim, tem muita gente que fala, Elmo, que eu poderia ter ido pela palavra mais fácil. Não, agora já... Tem muita gente que fala, Elmo, que é o seguinte, depois que a pessoa vai ganhando fama na TV, a pessoa tem alguns profissionais de comunicação que passam a achar que o mundo gira em torno do umbigo dele e tal. Esse sentimento de centralizar tudo, de nariz empinado, também pode ser chamado de um sinônimo? Vixe, mó treta esse aí. Tipo, quem é muito nariz empinado? É uma pessoa que tem... Nitidez? Quase! Ô, Elmo, quando você foi pra... É... Não, peraí, Elmo, agora é minha vez, Elmo. Ah, Quando você foi pra Manaus, você foi do quê? navio? Aí, É navio? Navio? Não, avião. Não, você aí, eu falei, mano... Não, mano, Avião. avião. Ó, essa é mais fácil. Gente, eu tô sabotando. O Ibope, É. o Ibope, ele mede o quê? Você vai olhar assim, tipo, Dados? Audiência. audiência! Ô, Elmo, tem uma mulher icônica no SBT que foi parceira do Silvio Santos por muito tempo. Loira, tinha um sofá bonito. Eliane. Gente, eu tô tentando sabotar, mas Ah, não dá. já- Hebe. É, Camargo. É o famoso fazer render. A minha palavra era ego. Ah, Você falou verdade. metidez e tal, era o ego. Mais Ó, uma vamos vez, pro último. eu ganhando Nosso de último Vinícius jogo. Custódio. Tá Que gostando da droga, experiência? não deu pra sabotar. O Cezinha ganhou mais um. Parabéns. Muito obrigado. Muito Eu obrigado. Muito sou bom. freguês do Cezinha. Ele sempre ganha esse jogo. Ó, o nosso último game, Elmo, é o Dó Ré Mi Fala. Então todas as perguntas que a gente vai fazer aqui, elas são inspiradas em alguma música. E a gente pensou, o Cezinha separou uma música legal, vai começar, e também a gente vai continuar um pouquinho esse assunto de novela com a música do Cezinha. Depois eu pensei em algumas músicas que marcaram importantes apresentadores da TV brasileira. Então a gente vai primeiro com a sua, certo, Cezinha? Certíssimo, Vinícius Custódio. Ó, Elmo, eu separei uma música que ela marcou a minha geração, né? Mas a Malhação, ela teve várias músicas de abertura, mas a que mais marcou foi a do Charlie Brown. Tipo, vou te levar, te levar daqui. Você vê que eu Cantou parecia muito o Chorão, bem. né? É, Mas aí... só que não. Então vamos lá. Mas pegando esse gancho, eu queria perguntar pra você, qual que era a importância, porque hoje a Malhação foi cancelada, a TV Globinha foi cancelado, muitos programas que pra minha geração foram muito importantes, que hoje, não sei se é por alguns certos motivos, enfim, gostaria de ouvir de você sobre isso. Qual que foi a importância de ter esses programas naquela época, a gente crescer vendo essas coisas que, na minha opinião, mais leves, e hoje eles sumirem? Tipo, Ó,
tem a questão de reposicionamento de marca, ainda mais quando a gente agora tá lidando com as Big Techs. Então, as Big Techs, Google, todas as grandes redes da internet. Você vamos tem dizer. Meta, que é dona do Meta. Instagram, do WhatsApp. TikTok. TikTok. Então, assim, isso é um reposicionamento. Então, eu falo, a gente tá vivendo um momento transitório. Então, as emissoras também estão encontrando um novo caminho. Como aconteceu dos anos 50 pra frente com o rádio. Ninguém vai morrer. Uma vai complementar a outra. Mas, assim, cada um teve um momento e um entendimento do que acontecia em cada época. Então, assim, é impossível falar da importância sem ter vivido também esse período. Então, quem viveu, por exemplo, os anos 90, os anos 2000, entende o que foi, por exemplo, a TV Globinho. Nossa Sim, senhora, total. que é isso, meu. Ou o Sítio Capão Amarelo. Pô, Sim. o Cocoricó na cultura. Cocoricó, Porra, Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum, meu. Então, e Mundo da Lua, é aquele negócio, jamais a gente vai deixar passar esse tipo de coisa, mas existia o entendimento do que estava acontecendo. E hoje em dia a gente tá com outro momento, com o streaming, com os portais de internet, por exemplo, as redes sociais como o YouTube, que é curioso, tem muita gente que fala, não, mas o YouTube é uma rede social? É uma rede social. Então, a gente tá nesse processo e vem uma nova mudança por aí, que é a TV 3.0, que é mais ou menos como se a gente pegasse todos os tipos de streaming e cada emissora passasse a ser um. E é uma experiência única de cada um de nós. Então isso que é o mais interessante desse momento, que nos próximos 5 anos a gente vai ver muita mudança por aí. Que legal. Ô, Elmo, Nossa, tô me sentindo mãe de Nac. Não, legal. Peraí. A Márcia sensitiva, né? Estou vendo o seu futuro. Aliás, teve o... Ligue já. Como que é? O Vagazoide, O que Lucas veio aqui Vagazoide. logo nas nossas primeiras edições. E não sei lá como a conversa foi para a Márcia Sensitiva. Eu falei, mas e aí? Você gosta da Márcia Sensitiva? Aí o cara respondeu assim, se ela é sensitiva mesmo, ela sabe o que eu penso dela. Muito bom. É boa a resposta. Muito Um abraço pro Lucas aí, Lucas Grande. Vagazoide. E pra Márcia, assim, E pra bom. Márcia Queremos também. vocês Nossa. aqui de novo Então, juntos. Imagina, viu? ia ser muito legal. Ô Elmo, só aproveitando esse gancho que você falou sobre esse reposicionamento, pra eu falar rapidinho com você a respeito da TV Globo. 2 pontos. O primeiro ponto é entender um pouco da história. Como que surgiu a TV Globo e como ela virou o colosso que ela virou. Porque assim, quando eu gosto muito de ver o Ibope, né? Quem trabalha com TV tem muito isso. E a Globo, durante todo o tempo que a sua programação tá no ar, ou seja, todos os dias, ela sempre tá na frente do Ibope, pelo menos nos dados que a gente tem acesso, com raríssimas exceções. Agora, até essas exceções estão ficando um pouco mais frequentes. Mas se a gente for pegar a coisa de 10 anos, né? Se a gente for voltar a Globo tinha muito mais audiência do que os concorrentes. Tanto é que a gente falou aqui dessa briga na década de 1990 entre Gugu e Faustão, foi um momento que o SBT se aproximou muito da audiência ali da Globo, né? Pantanal na manchete. Mas você vê, Casa dos Artistas são no momentos, SBT. são momentos raros, né? Em geral, Raros. a Globo ela tem ali uma audiência enorme. Como que surgiu a TV Globo e como ela virou a potência que virou? O interessante é assim, a gente olhar do ponto de vista, e aí vamos pro lado do marketing mesmo, da estrutura, da questão industrial também. Ela já tinham várias emissoras, era um grupo consolidado, o Grupo Globo, que era Organizações Globo, que era da família do Roberto Marinho. Todo mundo vai falar, sempre que começa aquela história da Time Life, que a Time Life ajudou. Gente, as outras emissoras tentaram fazer acordos, ter esse investimento. A Globo fez o seguinte, ela conseguiu esse investimento e aí depois ela devolveu o dinheiro, só que o que acontece? Ela usou de estratégia. Mas o que era a Time Life? Time Life é um grupo norte-americano, mas é aquele negócio, é muito fácil você criticar sem analisar o todo. É a diferença do ver e perceber. Eles ajudaram na formatação da Globo lá nos anos 60. E aí, o que aconteceu? Tem a questão do network, todas as questões que a gente fala hoje em dia. Você entender quais são os produtos que rendem mais. E ela pegou a experiência da Tupi, a experiência da Excelsior, e ela
foi se estruturando com isso. Tanto que é muito interessante a gente ver os canais, até a Record, o SBT, trabalharam a mesma concepção que a Globo teve nos anos 60 para 70. Primeiro, popularizou. Depois que popularizou, elitizou. E não quer dizer que é elite da elite, não. Era, vamos dizer, deixou menos popular. Tanto que Silvio Santos era um grande programa da Globo. E depois saiu. Dercy Gonçalves, que também tinha uma força gigantesca. Raul Longras e outros. As novelas. Ela absorveu também muito da Excelsior, que já estava em crise, da Tupi, da Record. Então, é aquele negócio. Vamos dizer que você está precisando de um dinheiro. Eu vou lá e te empresto. Aí você consegue contratar os melhores talentos na época. Você estrutura com a melhor tecnologia, melhor transmissão, tudo isso. Aí você chega simplesmente e fala, agora não preciso mais desse dinheiro, porque eu criei uma base sólida. Isso é gestão de marca, é comércio. E foi isso que a Globo fez. É um mérito, não um demérito. Não, é um mérito. E aí a gente tem que lembrar de duas pessoas, Boni e Walter Clark, que os dois eram executivos da Globo e eles trabalharam, além de outros, mas assim, eles trabalharam muito em cima disso. Boni é o Boninho do Big É Brother. o pai do Boni. É o pai do dele. Boni. O José Bonifácio Oliveira Sobrinho. Cara. E realmente, quando fala da genialidade, por exemplo, do Boni, é algo que você fala assim, dá pra entender por que chegou aonde chegou. E a Globo, ela criou um padrão de qualidade. Então isso foi o grande diferencial dela, porque ela utilizou tudo que ela tinha de know-how, que ela sabia das outras emissoras, o que existia de know-how estrangeiro, porque nem todas as informações chegavam aqui, então eles foram para fora também analisar, e aí criaram uma grade competitiva. E competitiva ao extremo, que foi, nessa forma, vai falar, mas foi desleal? Quem vai falar se é desleal ou não é o público. E o público aceitou isso. Então a audiência, ninguém chega com um revólver e fala, você tem que assistir isso. Não. Você quer assistir isso? Então, eu quero, eu gosto. A mesma coisa com o streaming. E a gente vê esse reposicionamento de tempos em tempos acontecendo nas emissoras de modo geral. Por quê? É comunicação. É um negócio. E esse negócio precisa ser bem feito. Agora, a segunda pergunta pra gente voltar pras músicas, que é esse reposicionamento de marca que você falou algumas vezes. De uns tempos pra cá, a Globo também, os veículos de comunicação em geral, mas a Globo de maneira especial, ela tá sofrendo ataques de pessoas que entendem que a Globo tem um lado político, não faz o melhor jornalismo que poderia fazer, aí tem o tal do Globolixo, eu não assisto a Globo. Mas não é de hoje, não. Então, eu tenho certeza, tem um monte de gente que fala assim, eu não assisto a Globo, eu duvido que não vê uma novelinha lá, o futebol e tal, quero ver se não assiste mesmo. Porque o número de audiência... E você tem que ver pra criticar também. Então É importante, né? Importante. Mas assim, o quanto isso faz, ou você acha assim, sempre teve e a emissora sabe lidar, ou o quanto isso de fato faz a emissora falar assim, bom, pessoal, será que erramos? Será que podemos melhorar aqui? O quanto esse barulho que hoje está muito forte na internet, nas redes sociais, pode impactar a tomada de decisão de uma emissora tão grande como a Globo? Então vamos lá. Eu jogo com outra pergunta. Só a Globo? Não é só a Globo. Só a televisão? Ou desde o mercado da esquina? Não, você tem toda a razão. Então, é aquele negócio que a gente também tem que pensar. E é errado ou é certo? Também é outra pergunta. Então a gente precisa estruturar muito bem. Quando a gente vai criticar qualquer coisa, tem embasamento para criticar. Então é aquele negócio. É um lixo, é isso, aquilo. Mas a audiência continua boa. Alguma coisa tem de errado. Porque aí tem um ponto que a pessoa fala assim, né? Mas eu não acredito no Ibope. Aí eu sempre penso assim, beleza, mas se a marca tá pagando mais caro pra estar na Globo do que pra estar no SBT, na Record... É porque Isso alguém é porque acredita. Assim, a marca não ia pagar mais E caro não é pra pouca estar lá. gente. Pois é, só porque não ia gastar dinheiro à toa. Total. E um minuto da Globo é mais caro do que o das outras emissoras. Então você pode não acreditar no Ibope. Conheço um monte de gente que fala, não acredito no Ibope. Tá bom. Mas assim, os donos de empresa que estão bancando, eles acreditam, senão eles não iam pagar mais caro pra colocar as marcas lá, né? Agora, do ponto de vista de ética, aí tem uma outra coisa. Que se ela errar... gente, o público não é besta.
ou se ela acertar a mesma coisa. As contas sempre chegam no final, principalmente do ponto de vista institucional. Então, eu não tô falando, ela está certa ou ela está errada. Tô em cima do muro? Não estou em cima do muro, não. Eu tô falando, jogando a real. A gente tem que pensar sempre o que nós estamos produzindo, para quem nós estamos produzindo. Eu, por exemplo, enquanto professor, e como profissional da área, eu sempre, quando eu vou criar ou passar alguma informação, eu penso para quem eu estou dirigindo isso. Então é como se eu estivesse do outro lado. Mas isso é muita demagogia, muita teoria. É nada. Não é. Não é, não. Gente, é o que eu falo, a gente tem que sempre pensar que é o melhor amigo. E, não, mas eu tô falando pra massa, eu tô falando pra... Quantas visualizações tem em torno o nosso podcast aqui? Se a gente for pegar os capítulos todos e dividir, vamos colocar assim umas 500. 500 visualizações. Não são 500 pessoas. É uma pessoa, outra, 500. Que por acaso vai chegar em 500. Quer dizer, você tem que direcionar, e eu tô conversando tete a tete, cara a cara. A câmera é apenas como se fosse uma janela de um lado pro outro. É uma lente no meio. Mas é como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo. A partir do momento que perdeu esse princípio, morreu. Então é bem isso. As contas... Se você briga com um amigo, você vai querer falar com ele depois? Não. Mas talvez daqui a um tempo, ou o seu amigo conversando com você, ou você sentindo saudade dele e tudo, você vai conversar com ele para que as coisas evoluam. E é bem isso, é o que eu digo, o futuro tá aqui dentro. Porque a gente precisa entender essa relação. Isso pode ter a melhor das tecnologias. Sempre vai ser a mesma coisa. Porque a gente tem que falar de cara a cara, tete a tete. E sempre pensar que é 1 para 1, mesmo que sejam milhares. Sensacional, Nossa, animal. Então, que aula, literalmente. Eu te dou aula com o Elmo. Você é meu amigo, hein? Não vamos brigar. Não, que de isso. 1 para 1. 1 para 1, que isso. Gente, na verdade o que tá acontecendo aqui é o seguinte, eu tô os dois... Rolou uma briga muito feia nos bastidores, eu tô tentando fazer a paz se aqui. chegar a 100 likes, a gente põe no ar. É isso aí. E o Ed pega as câmeras de segurança e mostra a gente saindo na mão aqui, rapaziada. Não, mas olha, foi muito bom a gente poder te ouvir um profissional sobre isso. Porque às vezes a galera... E isso que você falou é muito verdade. Eu lembro quando era moleque de ouvir assim meus parentes falando, saiu no jornal, então é verdade. Hoje é quase o contrário. O pessoal fala, saiu em tal emissora. Então é mentira. Publicou em tal jornal. Nossa, com certeza é mentira. Meio que os veículos, teve um giro de 180 graus, mudou completamente para parte da população, pelo menos no discurso. Né? Porque, no fim das contas, pesquisas mostram que em situação de catástrofe, como está sendo lá no Rio Grande do Sul, em época de eleição, quando acontece algum desastre importante, que todo mundo vai procurar informação, os veículos tradicionais continuam sendo aqueles mais buscados nessas horas. Sabe uma coisa muito interessante sobre isso? Eu falo de pesquisas. Indo panorama Brasil. Quando você tem algum problema, vê algum fato acontecendo, uma catástrofe, etc., onde é o primeiro meio que você recorre? Hoje? Sem medo. Hoje? Medo. Eu vou... Vamos lá, o G1. Eu vou na internet, Hoje eu vou na internet. E qual é o meio que você confirma se aquilo é verdade ou não? TV. Ou rádio. Principalmente o rádio, TV ou rádio. Por conta da agilidade. Então a gente tem que entender a singularidade de cada meio. Não, o rádio é muito rápido. Então... Isso é verdade, né? Tipo, aí vem o plantão da Globo ali e fala, não, realmente fudeu, né? As pesquisas, inclusive, da Cantar. Eu fui dar uma palestra no Rio e um dos itens era justamente esse. A gente primeiro vê na internet, depois confirma no rádio. Porque o rádio é mais ágil que a televisão. É muito mais ágil. A gente trabalhou Então, e é um negócio que... É aquilo que eu falo, a gente tem que passar calor humano. Que é isso que é diferente, por exemplo, do jornalismo. O jornalismo impresso. Da literatura. Você tem voz, você tem sentimento. Então é aquele negócio de, como eu falei, olhar cara a cara. Então, poxa, talvez eu não esteja enxergando, mas é como se eu tivesse, sei lá, com, vamos dizer, uma névoa na frente, mas tem alguém do outro lado. É tipo, eu tô aqui. Eu sei que é você que tá aí. E você sabe que sou eu que tô aqui, então eu sou o seu amigo.
E no rádio tem essa coisa mais forte ainda, porque é o lance da voz, né? Você não tinha nem a imagem, conhecia a pessoa pela voz. Olha, acabou nosso tempo. Acabou. Pô, gostou da experiência, Elmo? Muito. Então agora você fica com a gente, tem mais um jogo. Tem mais um jogo. Você que assistiu até aqui fala, opa, tem mais um jogo? Tem, mas é num vídeo separado. Mas vou aproveitar essa reta final para agradecer demais, viu, Muito Elmo? obrigado, Foi muito bom ter você aqui com a gente. Eu que Espero você tenha agradeço. curtido. Não, e foi ótimo. Quando que eu venho de novo? Queremos você aqui. Um especial só de novela. É isso bora, aí. Se bater 100 likes, então manda pra galera lá, seus alunos, vamos deixar o Upa, like, upa, rapaziada. Quem der like ganha meio ponto! Ponto! Obrigado, hein? Obrigado. Demais, tamo Prazer. junto, Foi valeu. demais. Quero agradecer ao Ed aqui na correria de sempre nos bastidores, produtora Grito 33. Quem mais nos ajuda? Os nossos apoiadores? Empório Boulevard. Empório Boulevard. Bendita Imagem. Bendita Imagem. O Elmo que tá aqui também. E quem mais? Deus! Deus, muito obrigado. obrigado. Vamos juntos. Tamo né? junto, valeu, meu É Deus. que acabou, né? Eu ia falar o Cássio, mas tá bom. Não, o Cássio já não foi tá no embora. programa. Ih, Não. o Cezinha tá triste. Né, e pra fechar com chave de ouro, beijo do gordo. Achei que ele ia falar Xanxixã, né? Aê, Sanchi-san. Pessoal, tamo junto. Até a próxima. Tchau!